Fala pessoas, tudo bem com vocês? Então, o professor pediu para você falar um pouquinho sobre o gênero conto, para você contar uma história. E aí? O que é isso? Não lembro mais nada, né? Normal. Esses dias aí dentro de casa, a cabeça já não funciona mais como era antes, mas a gente não pode deixar parar. Precisamos voltar e relembrar tudo que foi falado dentro de sala de aula. Para de começo de conversa, vamos lembrar um pouquinho sobre as características do conto? Conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos de estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Vamos relembrar um pouquinho da característica desse gênero, tá? Para ser um conto, para ser uma narrativa, como já falei em outro vídeo, que você pode olhar lá no portal, né, lá no YouTube, ele possui algumas características que são muito importantes. São elas: personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Tá? São 6 características que nós temos que ter em mente para falar do gênero conto. Beleza? Personagens são os seres que vivenciam a história. Esses personagens são reais ou fictícios, tá? Pode ser pessoas, animais, objetos, seres imaginários que ganharam vida e consciência para viver aquela história. E aí, esses personagens dos contos podem ser pessoas comuns, habitantes de um bairro, por exemplo. Além disso, nós temos o narrador. O narrador é a voz que conta a história dentro de um conto, tá? Normalmente, dentro de um conto, o narrador é um narrador em terceira pessoa, mas pode ser um narrador personagem, quando um dos personagens vivencia a história e conta a história pra gente. Ele pode ser um narrador observador, que é aquele que conta a visão que ele teve da história, uma visão parcial, tá? E o narrador onisciente, que é aquele que conta, além do que ele viu, aquilo que ele sabe, os pensamentos, as impressões, os sonhos, as emoções, tudo que aquilo que o personagem está vivendo internamente, mas ele sabe dizer. Então ele vai além, beleza? Tempo é um elemento muito importante dentro de uma história, dentro de um enredo, de uma narrativa, tá? É o período de passagem do tempo. Pode ser uma época, pode ser de um dia, pode ser horas, podem ser horas acontecendo. Então esse tempo ele vai mostrar essa passagem pra gente, beleza? Espaço, local onde a história acontece, tá? Como a história de um conto é uma narrativa curta, o tempo e o espaço vão ser limitados. Nós vamos ter uma passagem de tempo também curta. O enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, começo, meio e fim. Conflito. Os pontos mais fortes dentro da história, sempre vai aparecer uma problemática. Essa problemática dentro da história é o nosso conflito. Geralmente, ele está lá no início da narrativa e vai ser desenvolvido lá no nosso clímax, que é o ponto de maior tensão, né, para fechar a história. A estrutura do conto. Como todo texto narrativo, ele vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nos contos modernos, os contos mais atuais, normalmente, nós não temos um desenvolvimento muito grande. A nossa situação inicial ela já gera um conflito que vai ser desenvolvido logo e vai ser resolvido logo, tá? Dada a extensão desse texto. Clímax, como falei com vocês, momento de maior tensão da história, tá? Onde o conflito inicial ele vai ser resolvido para caminhar para o desfecho, conclusão, solução do conflito, tá? Como esse nome diz, né? Conclusão, desfecho, ele vai dar o final da história e pode ser diferente daquilo que começou. Solucionar ou não o problema do início. Tá? Conclusão de uma história não necessariamente é a resolução de um conflito, mas o fechamento dela. Existem vários tipos de conto. Existe conto de humor, conto de fadas, conto fantástico, conto de terror. E aí cabe
nesse momento, pesquisar um pouquinho sobre esses tipos de contos existentes, as suas características, tá? Como cada um deles é construído, para que a gente possa ir além. Todo o nosso estudo não deve ficar limitado só àquilo que a gente vê na escola, só o que está no livro, só o que está no vídeo do professor agora. Você tem que ir além, pesquisar um pouquinho mais, entender como funciona e buscar mais e mais textos para enriquecer o nosso vocabulário, enriquecer o nosso repertório. Daqui a pouquinho vocês vão estar se preparando para a prova do Enem e todo o repertório de textos que nós vamos tendo contato durante toda a nossa vida escolar, eles vão influenciar, vão auxiliar na hora da construção da redação lá da prova do Enem ou de qualquer outro concurso público. Então a gente precisa sempre entender que toda a nossa formação ela não fica restrita só ao nosso ambiente escolar. A gente aprende para construir o nosso conhecimento e esse conhecimento uma hora vai ser válido. Beleza? Então, assim, o que eu desejo para você? Que você consiga, mesmo nesse período agora, fora da sala de aula, estudando em casa, que você consiga desenvolver nos seus estudos, que você consiga entender qual a estrutura desse tipo de texto, para daqui a pouco, quando formos trabalhar uma outra tipologia textual, um outro gênero textual, você consiga também um bom desenvolvimento. Beleza? Fica aqui o meu abraço para você, que você fique bem, fique em casa, se cuide. O momento agora é da gente se cuidar, tanto externamente da nossa saúde, quanto da nossa mente. Beleza? Fica com Deus. Até a próxima.